falar do memento, tá? Memento, o objetivo dele é, sem violar o encapsulamento, capturar e externalizar o estado interno de um objeto, de maneira que o objeto possa ser restaurado para esse estado mais tarde. Ou seja, eu quero uma forma de guardar só o estado do objeto, para caso eu precise recuperar ele, eu conseguir recuperar. Mas isso respeitando o encapsulamento. Então, ó, motivos, né, para a gente usar o memento. É necessário de um instantâneo, de alguma porção do estado, talvez não seja o estado todo, do objeto, ele deve ser salvo de maneira que eu possa ser restaurado mais tarde. Uma interface direta para obtenção do estado exporia detalhes de implementação e romperia o encapsulamento do objeto. Ou seja, eu quero salvar só uma parte do estado de uma maneira segura, sem romper encapsulamento, para eu poder recuperar depois. Tá? Que tipo de situação isso é necessário, né? Geralmente, quando você precisa fazer, por exemplo, um Ctrl+Z, quero fazer um undo, quero fazer um undo e um redo, né? Quero um Ctrl+Z e um Ctrl+Y. Tá? Aí, assim, Ctrl+Z e Ctrl+Y pode ser implementado de duas formas, tá? Uma com operações inversas, né? Então, uma operação reverte a outra, então, são métodos, e a outra é você salvar estados, tá? Então, o memento, ele é uma forma de implementação disso, tá? De você conseguir salvar estados para você poder desfazer e refazer quando você precisar. Tá? Como é que é a estrutura do memento? Você vai ter um cara que vai guardar esses estados, tá? Que é chamado de carry taker. Esse carry taker tem uma agregação de mementos, tá? E aí ele pode ter vários, tá? E o memento, ele é um objeto puro e simples que só guarda um estado e tem getters e setters, tá? Então, ele guarda um estado e recupera o estado. O objeto que vai ter o seu estado gerenciado ou salvo pelo memento é um originator, chamado originator, que você tem dois métodos nele. Set memento, para você recuperar um estado, passa o memento e ele recupera o estado. E o create memento, que é você criar um novo memento, um estado do objeto, e aí esse cara vai ficar salvo para quando ele precisar ser recuperado, você chamar o set memento, passando ele, e aí você tem aqui a recuperação do estado. Então, assim, não tem nada de complexo nesse padrão, tá? É só você definir qual é a porção do estado que você quer salvar, você ter isso num objeto à parte, e você ter operações para criar esse novo memento, salvando o estado, e recuperar o estado com set memento. Qual que é a ordem aqui das chamadas? Né? Aqui tem um diagrama de sequência. Você cria o memento, aí o carry taker chama lá, cria o memento, o originator vai e chama no memento um new memento, ele vai ser instanciado, seta o estado do memento para ele ficar com o estado, e o carry taker toma conta dessa instância que foi criada aqui. Em um determinado momento, alguém pede para restaurar o estado. Aí ele vai chamar no objeto um set memento, e esse objeto ele pega o estado lá do memento que você tinha e recupera o estado. Aqui tem um exemplo por que usar o memento, né? Então, assim, tem duas formas de refazer as coisas, né? Digamos que você esteja trabalhando com componentes gráficos, né? E aí você faz essa operação aqui, ó. Eu estava nesse estado, e aí movi esse cara para o lado, ele veio para esse estado aqui. Então, repara, essa linhazinha aqui, ó, ela estava no meio, e quando eu puxei, ela veio aqui para o cantinho, ó, saiu do meio para o cantinho, e ficou ligada as duas pontinhas aqui. Se você tiver uma forma de desfazer, que seja assim, com operações inversas, por exemplo, eu tenho uma operação para chegar esse cara para o lado e eu vou ter uma outra operação para trazer ele de volta. Tá? Você pode chegar numa situação como essa aqui. Eu chego ele para o lado, quando eu trago de volta, o meu estado não é igual ao estado da onde eu parti. Então, é mais seguro você desfazer-se, em vez de fazer uma operação reversa, você restaurando um estado. Então, aí ficaria o estado exatamente igual ao que você gostaria.
tem uma implementação em Java disso, tá? Tem um vídeo lá, posso passar para vocês. E aí, o exercício proposto é fazer a implementação do padrão command, que utiliza o memento para manter os estados das operações e permitir que elas sejam desfeitas. Tá? Uma das coisas que a gente tem como objetivo no command, o que a gente pode implementar no command, é você salvar uma lista de comandos que são executados para você depois desfazer. Só que no command, você acaba implementando isso como métodos. Você coloca lá um execute e um undo. Então, o teu desfazer, ele é por operação inversa. Eu tenho a operação de fazer e eu tenho a operação de desfazer. Se você não quiser usar essa estratégia para o desfazer, você pode usar, por exemplo, um memento. Então, em vez de você ter o fazer e o desfazer, você tem o fazer e o salvar o estado. Então, antes de fazer, você salva o estado, faz, e se você precisar desfazer, você simplesmente recupera o estado que você salvou antes de realizar a operação. Tá? Então, isso aqui é um exercício proposto para vocês fazerem um undo utilizando command e memento.